Olá a todos, boa tarde. Eu sou Beatriz Endeschi, da equipe de comunicação do Conviva. Hoje será a terceira videoconferência da trilha formativa Fundeb em Debate, com o tema Controle Social e Gestão Democrática no Fundeb. Mas antes de iniciarmos o debate, um recado importante. Até o dia 24 de maio, os usuários do Conviva podem realizar a importação dos dados da matrícula inicial do Censo Escolar 2021 em nossa plataforma. Ao importar os dados, o dirigente e sua equipe terão acesso às informações dos alunos, profissionais de educação e turmas declaradas no Censo 2021. Então, para saber mais, acesse o link da matéria que colocamos em nosso bate-papo ou confira na área do Fique Atento da plataforma. É importante ressaltar que a Undime não tem acesso aos dados inseridos pelos usuários e que trabalhamos com protocolos de segurança alinhados à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, você que está nos assistindo, por favor, comente em qual município está e fique à vontade para apresentar suas dúvidas aqui no chat do vídeo. Tentaremos respondê-las ainda ao vivo. Hoje contamos com a participação do professor Alessio Costa Lima, dirigente municipal de Baretama, Ceará e presidente da Undime Região Nordeste, Leomir Ferreira Araújo, da Coordenação de Operacionalização do Fundeb do FNDE, e do conselheiro Cláudio Couto Terrão, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, representando a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a Tricom. Então, para começar, eu passo a palavra ao professor Alessio, que mediará essa nossa conversa sobre o novo Fundeb. Olá, professor, seja bem-vindo de volta ao Conviva. Olá, Beatriz, obrigado. Boa tarde, Leomir, boa tarde, conselheiro Cláudio Terran, boa tarde a todos e a todas que nos acompanham nessa tarde de hoje para mais um debate nesse caminho Trilhas Formativas sobre o novo Fundeb, um tema de importante relevância, que tem despertado tantas dúvidas e inquietações. Nós já estamos no segundo ano de implementação do novo Fundeb, que foi sancionado pela Lei 14.113, no ano de 2020, e que foi regulamentado pelo Decreto 10.656, no ano de 2021, pelo governo federal, mas que já passou por uma recente atualização através da Lei 14.276, também já aprovada agora no ano de 2021. Pois bem, o objetivo dessa videoconferência é justamente trazer esses assuntos, essas informações e conteúdos em relação ao novo Fundeb, explicando, sobretudo, as principais diferenças do modelo anterior para o atual modelo, o que mudou, o que foi acrescentado de inovações nessa nova legislações, e aproveitando também para tirar dúvidas tanto dos nossos dirigentes municipais da educação dos 5.568 municípios brasileiros, como também de suas equipes técnicas. Então, assim, na primeira videoconferência do Trilhas Formativas do Fundeb, nós tivemos como tema a questão do piso salarial no contexto do novo Fundeb. Era um assunto bastante polêmico. No início do ano, havia muitas dúvidas, muitas inquietações por parte de gestores, por parte de educadores, por parte dos órgãos de controle. Então, foi um assunto bastante discutido, por todos que acompanharam a nossa primeira videoconferência. Foi uma videoconferência que teve uma ampla participação. A segunda videoconferência, ela tratou basicamente, desse novo mecanismo do Fundeb, como é que ele está organizado, como é que ele foi estruturado, e principalmente essas novas formas de complementação por parte da União, o VAAF, o VAAT e o VAR. Então, assim, o novo Fundeb traz 3 mecanismos diferentes de complementação pela União, e nessa segunda videoconferência, a gente procurou não só explicar o mecanismo de composição do Fundeb em si, mas também essas novas formas de complementação da União. Então, caso você tenha perdido a primeira ou a segunda videoconferência, vocês poderão assisti-la nesse canal do Conviva,
no YouTube, ou também buscando a nossa galeria, né, de vídeos do Conviva, né? Então, assim, se você não teve a oportunidade de participar ao vivo conosco das duas videoconferências anteriores, né, acesse, né, o canal do Conviva no YouTube, ou mesmo na plataforma do Conviva, lá na biblioteca, você encontrará disponível essas duas videoconferências anteriores. Hoje, como a Beatriz já nos anunciou, né, assim, nós trataremos, né, sobre o controle social, né, e a gestão democrática no novo Fundeb, né? Contaremos com importantes contribuições aqui do nosso amigo, né, o Leomir Ferreira Araújo, né, que é da coordenação de operacionalização do Fundeb no FNDE, do Ministério da Educação, e também contamos com a honrosa participação do conselheiro Cláudio Couto Terrão, né, ele que é conselheiro do Tribunal de Contas de Minas Gerais e que aqui representa a Tricom, né, a Associação dos Tribunais de Contas. Então, será um prazer, né, estar aqui mediando, né, o debate sobre esse importante tema do controle social e da gestão democrática no âmbito do novo Fundeb, né? E para dinamizar essas discussões, né, nós traremos aqui já algumas questões que nos foram encaminhadas, né, por muitos, são dúvidas, são inquietações de muitos dos nossos dirigentes municipais da educação e que nós estaremos agora repassando aqui, dialogando, discutindo com os nossos convidados. Então, inicialmente, eu gostaria de convidar o nosso conselheiro Cláudio Terrão, né, e dirigir para ele a nossa primeira pergunta, né, que é como, Cláudio, conselheiro Cláudio, né, assim, uma pergunta recorrente é como você pode explicar os tipos de controle e suas funções e composição, né? Então, assim, é algo bem amplo, né, assim, que transcende a própria questão do Fundeb, e eu gostaria de iniciar dando esse panorama, né, de como funciona, né, esses mecanismos de controle sobre a questão da aplicação dos recursos públicos, né, as funções desses órgãos de controle e suas composições. Boa tarde, conselheiro. Boa tarde a todos. É um prazer, né, estar aqui com vocês. De fato, é uma pergunta bastante ampla, né, falar dos tipos de controle e das suas composições. No geral, o que nós podemos dividir são os controles estatais, né, e os controles não estatais. E aí são diversos os modelos. E eu falarei apenas dos controles sociais em relação a isso. Os controles estatais, dentre os quais eu estou inserido num deles, que é o do Tribunal de Contas, é um controle tipicamente de atuação externa ou subsidiária, é composto, no âmbito dos estados, por sete conselheiros, dos quais 5 deles são escolhidos pela Assembleia Legislativa dos respectivos estados, aliás, 4 deles pela Assembleia Legislativa, 1 pelo governador, em livre escolha, e 2 deles são escolhidos pelo governador, mas com a origem definida, sendo um representante do Ministério Público junto aos tribunais de contas e o outro da área de auditoria. Além desse controle, há também um controle bastante conhecido, que é do Ministério Público, e aí o Ministério Público, em regra, a assunção é por concurso público, né? Então, esses são os 2 tipos de controle estatais que atuam no âmbito, vamos dizer assim, externo. Além desse, tem os controles internos de cada município, e aí as estruturas funcionais variam bastante, né? O ideal seria que cada entidade federativa, estados e municípios, tivessem lá a sua estrutura orgânica bem definida e que boa parte desses operadores de controle, ou seja, os controladores, acessassem essas funções ou cargos através de concurso público. Mas, infelizmente, a nossa realidade é uma realidade ainda muito díspare e há um número razoável de municípios que não têm essa estrutura da controladoria interna muito bem definida nesse padrão de composição, por assim dizer, né? Agora, fora esses controles estatais, aí sim tem os chamados controles sociais,
E nesses controles sociais, os chamados controles sociais orgânicos, né, também são diversos, e dentre eles se destacam aí os conselhos municipais de educação, conselhos municipais de saúde, agora o CAC, né, que não é novidade dessa lei, já existia, mas enfim, mas é um conselho também de controle de natureza social. E, em especial, esse é, para mim, o maior controlador de todos, o cidadão. Né? Esse que, de fato, tem o contato diário, permanente, com os serviços públicos e é quem pode nos dar o feedback da qualidade do serviço, se ele está funcionando ou não, se está chegando de forma adequada ou não àqueles que precisam, que é exatamente ele. Bem, conselheiro, então fica, como você coloca, né, o CACS, ele situa-se no âmbito, né, desses conselhos de controle sociais, né, e aqui eu gostaria de saber ainda, na sua opinião, qual a diferença entre a atuação do CACS das demais instâncias de controle e fiscalização da gestão pública? A principal diferença, por assim dizer, da força estatal, né? Ou seja, da possibilidade de se impor sanções, seja diretamente, como ocorre, por exemplo, no âmbito do controle externo, né? Isso ocorre de uma maneira mais atenuada no âmbito do controle interno, né? E de forma provocativa, sempre atuando, provocando o judiciário no âmbito do Ministério Público. Já os CACs, eles têm essa, vamos dizer assim, essa estrutura de controle social. Então, tendo a estrutura de controle social, ou seja, uma estrutura mais dialógica, mais participativa, né, mais atuante no sentido de uma provocação de modificação, mas sempre harmoniosa, sem nenhum tipo de hierarquização ou de imposição sancionatória. Então, o CAC ele tem aí essa diferença fundamental, que é essa, né? Que é não poder, em princípio, impor, né, as modificações que os conselhos entendem que devam ser provocadas aos respectivos gestores. Mas eles são fundamentais, por quê? Porque as suas avaliações, as suas constatações, elas têm um caráter fundamentalmente orientativo, né? Ou seja, precisam ser considerados para que a política pública, ela de fato, seja uma política pública efetiva. Agora, por outro lado, também, dentro desse diálogo que hoje a nova lei, né, do Fundeb estabelece, há uma participação aí, sim, muito importante desses conselhos junto aos conselhos estatais, né, no sentido de provocar também os chamados conselhos orgânicos estatais, como é o caso do controle externo do Tribunal de Contas, a atuar. Então, assim, nesse sentido, o seu papel, para mim, é fundamental. É importante, conselheiro, trazer essa visão, porque, assim, inclusive, algumas pessoas, às vezes, têm até um pouco de receio, né, quando são eleitas, né, escolhidas pelos seus pares, para fazerem parte desses conselhos, da responsabilidade que recai, né, sobre si, né, e das implicações que isso possa vir a ter futura de responsabilização pelos seus atos, enquanto na função de conselheiro. Então, é importante ficar claro que esses conselhos não são conselhos estatais e, portanto, os seus membros eles não podem ser responsabilizados, né, por algum ato, né, na função, no exercício da sua função de conselheiro, ou muito menos ainda ser responsabilizado por qualquer tipo de ato que não seja legal ou regular por ponto de vista dos gestores, né? Ou seja, eles não substituem a ação dos conselhos estatais, né? A esse sim cabe, né, a aplicação de um controle mais efetivo e a aplicação de penalidades no caso de incorreções. Não é isso, conselheiro? Então, eu agradeço esse primeiro bloco. Eu gostaria agora de convidar aqui nosso convidado Leomir, né, o Leomir Araújo, ele que é que representa o FNDE, que é uma autarquia
do Ministério da Educação. Boa tarde, Leomir, é um prazer estar aqui com você novamente, né, assim, debatendo Fundeb para variar, né, Leomir? A gente tem rodado basicamente o país todo, o Leomir, a gente tem nos encontrado em cada um dos estados da federação, discutindo essa temática. E aí, Leomir, eu trago para você uma pergunta que também ela é muito recorrente, né? Assim, com a aprovação do novo Fundeb, o que mudou no Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, do CACS Fundeb? O que mudou? Essa nova legislação, ela trouxe alguma alteração? Quais foram essas alterações do CACS? Boa tarde, Alessio. Prazer novamente falar contigo. Um prazer, porque a gente sempre aprende, conversa bastante, troca ideia. Especificamente sobre a questão apresentada, eu queria destacar, em relação às mudanças sobre o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, a forma de vigência, o tempo de vigência. Antes, até o Fundeb, que a gente chama 2007-2020, não chama por aqui de antigo Fundeb, cada município, cada estado, cada ente federado tinha o seu prazo, o seu tempo de vigência, porque cada um começava em uma data, em um dia específico, quando podia, quando se organizava, e o novo Fundeb acabou dando um susto, dizendo, olha, em 90 dias tem que se criar um conselho municipal do CACS Fundeb, e esse conselho municipal ele vai viger até 31 de dezembro de 2022. Sendo que, faltando 20 dias para esse conselho encerrar, ou seja, no início de dezembro desse ano, já tem que começar a se organizar, a preparar o próximo. Isso foi uma grande mudança em termos de organização, de preparação, de criação desses conselhos. O que não serve para os estaduais, que esses vão ter uma mudança que vai garantir a todos que de 4 em 4 anos, e aí sim, precisava dessa correção em relação aos conselhos municipais, do Fundeb, de 4 em 4 anos, esses conselhos sempre vão mudar. Então, a ideia do ajuste com os conselhos municipais ocorreu no início do ano passado com a seguinte pretensão: todo conselho ele não vai começar junto com a sua gestão, pelo contrário, quando não tiver na metade no mandato do Poder Executivo Municipal, o conselho já estará com 2 anos de vigência. Quando estiver na metade da gestão do Poder Executivo Estadual, o Conselho Estadual estará com 2 anos de vigência, que ficará por mais 2 anos, por isso 4 anos de vigência, até o término do segundo ano do mandato subsequente. Então, acaba que cada conselho consegue acompanhar 2 anos de uma gestão, de um mandato, não necessariamente, se tiver reeleição, é a mesma gestão, mas 2 anos de um mandato, 2 anos do mandato subsequente. Então, por isso que ficou quebrado. O conselho não começa junto com a gestão. Pelo contrário, isso aí traz uma boa notícia. O conselho, ele acaba tendo a chance de trazer a expertise de já 2 anos vividos em relação ao acompanhamento de recursos do Fundeb para apresentar, para auxiliar também essa função do conselho, a gestão que está chegando. Se for um caso de reeleição, não é para a gestão que está chegando, mas em certa medida guarda a experiência, as boas práticas aprendidas. A gente poderia falar de alguns mecanismos, né, de obtenção de informação. A lei do Fundeb vai falar até em requisição, coisa que, a princípio, o Ministério Público tem. Então, requisitar uma informação, a folha de pagamento, né? Eu imagino que boa parte dos conselheiros e conselheiras que nos acompanham aqui vão nos questionar, vão apresentar suas dificuldades em relação à obtenção de informações, e a lei do Fundeb, ela fala em requisição, em até 20 dias, sobre informações que devem ser apresentadas aos gestores. Então, eu imagino que vão perguntar o que a gente faz quando isso não acontece, quando esse tipo de regulamento não é obedecido. Mas, considerando a nossa pauta de hoje, vou parar por aqui. Bem, Leomir, é importante isso que você nos traz. Basicamente, a gente, resumindo aqui, a gente tem uma mudança na composição do novo conselho, com acréscimo, né, de alguns membros, né? A gente, quando houver no âmbito do município, né, vai ter que ser incluído um representante do Conselho Municipal de Educação, né, um representante do Conselho Tutelar e 2 representantes, né, de organizações da sociedade civil.
Para além dessas inclusões, também, quando houver no âmbito do município, nós teremos o conselho acrescidos ainda de um representante de escolas indígenas, se no seu município possuir escola indígena, um representante de escolas do campo e um representante de escolas quilombolas. Então, essa talvez seja a primeira mudança na composição dos membros desse novo conselho, né, desse novo Fundeb, né? Uma outra mudança que o Léo nos explicou, nos traz, para nós que somos gestores da rede municipal, como ele coloca, anteriormente, cada município tinha uma data de fazer a eleição do seu conselho e a gente não tinha essa data unificada em todo o país. Então, a nova legislação, ela unifica, né, e estabelece uma data única para a composição desses conselhos, que, no caso, será o 1º de janeiro do 3º ano do mandato do respectivo Poder Executivo. No nosso caso, do município, né? O mandato do 3º ano ele vai se iniciar em 2023, portanto, os conselhos do CACS-Fundeb, eles foram criados desde a aprovação da lei em 2020, foram criados no ano 2021 conselhos com mandato temporário, né, de 2 anos, que vai se expirar justamente no dia 31 de dezembro de 2022, quando que os municípios já deverão estar, né, fazendo esse processo de renovação dos seus conselhos para um novo mandato a partir do dia 1º de janeiro do ano de 2023. Ou seja, a partir daí, os conselhos do CACS dos municípios brasileiros terão um mandato de 4 anos, iniciando essa data de 1º de janeiro de 2023. Então, é importante você que é dirigente que está nos acompanhando, colocar na sua agenda, né, que para o final deste ano, vocês terão que iniciar novamente esse movimento de recomposição dos seus conselhos, porque o mandato que foi eleito agora, esse conselho, ele é um mandato temporário, né, para cumprir o que está estabelecido na nova legislação, ou seja, a partir do 1º de janeiro do 3º ano do gestor municipal, do prefeito ou da prefeita, nós teremos o início de um novo mandato de 4 anos dos conselheiros. E uma terceira inovação também que a gente vislumbra na nova composição do Fundeb é justamente a periodicidade, que ele estabelece a periodicidade trimestral de reuniões, mas aqui a gente faz um alerta para os dirigentes municipais da educação, que muito embora a lei traga essa referência de reuniões trimestrais, o salutar é que essas reuniões aconteçam de forma a cada 2 meses, porque justamente para que o Conselho possa apreciar os relatórios que serão encaminhados para o CIOP, né? Então, assim, para como o CIOP é feito a cada bimestre, o ideal é que os conselhos se reúnam também de forma bimestral para estar apreciando em tempo hábil, né, os relatórios que são informados no CIOP, né? Então, assim, ainda continuando com o Leomir, eu gostaria de te perguntar, Leomir, como deve ser feita a escolha, né, dos conselheiros do CACS e quais são as principais atribuições desses conselheiros no exercício de suas funções? Vamos lá, Alessio. Sobre a forma de escolha, é importante que quando se vai escolher representantes de diretores de escola, de técnicos administrativos, de professores, seus sindicatos organizem e indiquem, apresentem esse nome, organizem as eleições e apresentem esse nome. É muito comum a gente receber aqui denúncias de que o indicado dos professores foi feito pelo gestor, pela gestora, não foi o sindicato que se reuniu. O gestor publicou lá um nome que sequer passou pelo sindicato. Quando tem uma representante de uma categoria profissional, é importante que essa categoria se envolva, participe e organize, indicando uma eleição, uma estrutura democrática, de forma a alcançar o gestor, indicando, falando, olha, sobre esse assento eu tenho o direito, eu tenho autonomia de escolher, de me posicionar. Em relação à paz de alunos, a gente espera que a associação de pais possa permitir esse tipo de organização. E uma coisa que normalmente falta,
Quando a gente vai falar em indicação de representante da sociedade civil, um edital, uma chamada pública, uma demonstração de registro de que foi transparente, de esse convite se estendeu a todos. Imagine, a indicação de representante da sociedade civil é quando há. Para eu saber se há ou não, eu preciso expandir ao máximo esse convite, tornar público, alcançar as pessoas interessadas. E, a partir disso, aí sim a gestão tem esse papel de organizar, de congregar os interessados para se fazer uma eleição. E é muito comum a gente ter dificuldade de organização, indicação de um nome que represente a sociedade civil sem passar por essa dificuldade de documentação, de publicidade, até chegar à indicação. Então, são pontos que eu numeraria aí como pontos importantes a se observar. Para além disso, você fez outra pergunta, né? Eu vou até consultar aqui. Sobre como a escolha deve ser feita e as principais atribuições. As principais atribuições do Conselho de Acompanhamento e Controle Social se direcionam a acompanhar, a fiscalizar o percurso ou, se for possível, a finalidade do recurso aplicado a partir do que o município recebe em termos de recurso do Fundeb. E é muito comum a gente perceber uma confusão e até uma dificuldade de separação, de distinção de atribuição entre aquilo que o Conselho Municipal de Educação faz e o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb faz. E é importante a gente ir além para dizer o seguinte, olha, o Conselho Municipal de Educação, ele tem essas atribuições. E ele poderia ter uma estrutura, inclusive, que tivesse uma de suas câmaras, uma das suas sessões, o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb. Poderia existir esse modelo, não seria um impedimento. Mas quando isso não ocorre, o conselho que a gente chama de CACS-Fundeb, né, apelida assim carinhosamente a sigla dele, a gente quer que esse conselho acompanhe o recurso recebido pelo município em relação ao Fundeb, seja em relação à aplicação da parcela, né, que a gente acha um nome chique, um nome bonito para isso, subvinculação de 70% com relação à remuneração de profissionais de educação. E para isso existe mecanismo, a própria chance de diligenciar, pedindo a folha de pagamento de quem está enquadrado ou não com o profissional da educação, e seja em relação àquela parcela de 30%, que a gente quer saber quais foram aquelas ações de manutenção e desenvolvimento de ensino que foram utilizadas, que foram aplicadas, que foram alcançadas por conta desse recurso. Além disso, a gente poderia falar, olha, mas ainda tem a atribuição de acompanhar a aplicação dos recursos do PENAT, do PEJA. Existem ainda atribuições acessórias que alcançam o Conselho de Acompanhamento e Controle Social por conta de outras normas, das normas dessas políticas. Mas, a grosso modo, seriam esses os pontos. Muito bem, Lami. A gente observa, né, que a nova legislação ela reitera, né, essas atribuições que já estavam previstas na lei anterior do Fundeb. Ela reitera, reafirma e reforça, né, a importância, né, dessas atribuições a serem desempenhadas pelos conselheiros no âmbito do CACS de cada um dos municípios e estados brasileiros. Queria agradecer ao Leomir, chamar agora o convidado do Terrão, né, e conselheiro, dizer, assim, pela sua experiência como conselheiro do Tribunal de Contas, né, como que deva ser a relação entre o Poder Executivo e o CAPES? Professor Alessio, sendo franco, deveria ser, né, a mais harmoniosa possível, já que se espera dos gestores públicos em relação à política de educação a mesma coisa que aqueles que compõem um conselho dessa relevância também pretende, ou seja, ter uma política pública de educação efetiva que, no final, nos forneça um serviço de educação de qualidade. Mas, infelizmente, a realidade é bem distinta disso. Então, assim, o que eu percebo é que nós, especialmente, aí sim, os órgãos de controle externo, nós estamos tentando fazer isso, especialmente agora, diante desse novo Fundeb, né, de instar os gestores públicos a estabelecer estruturas adequadas para os conselheiros, né?
e não só em relação aos conselheiros do CACS, mas também, por exemplo, os conselheiros municipais de educação e outros conselhos que são fundamentais no acompanhamento das políticas públicas estatais. Mas o fato é, primeiro, tem que ser um convívio harmonioso nesse sentido, uma vez que ambos, todos nós, né, cidadãos, buscamos serviços públicos de qualidade e, em último sentido, a realização da política pública. Agora, não deve ser confundida harmonia com subserviência, né? Os conselheiros, como já foi bem retratado pelo professor Alessio, né, eles têm independência, eles têm autonomia, exatamente para que eles possam apontar aquilo que não está funcionando, né, e como, muitas vezes, deve ser corrigido, quais os rumos que precisam ser tomados, né? Foi destacado agora pelo Leomir a questão da possibilidade de requisitar ao Poder Executivo cópia de documentos, como uma das funções dos conselheiros. Mas, por exemplo, podem fazer também, está aqui na lei, né, realizar visitas, né, fazendo as chamadas verificações em locos, em relações as mais diversas possíveis, como, por exemplo, acompanhamento regular de obras e serviços, adequação do transporte escolar, né? E isso tudo ele precisa ser, de alguma maneira, transformado em relatos, ou seja, devem ser relatados, sintetizados, e aí sim, para ganhar a força estatal que ainda falta, que é aquele poder, de alguma forma, impositivo, né, encaminhar esses relatórios aos órgãos de controle, sejam os órgãos de controle interno, e, infelizmente, uma outra realidade nossa é que nós percebemos que a pouca força dos órgãos de controle externo em relação aos gestores municipais, porque eles ficam ali dentro da mesma estrutura, mas, em especial, aos órgãos de controle externo dos tribunais de contas ou ao Ministério Público de Contas nas situações assim mais graves. Mas penso, sobretudo, que essa relação deva ser necessariamente uma relação harmoniosa, né? E quanto ao Poder Executivo, especialmente, ele precisa compreender que os conselhos, ou seja, a participação social, o controle social, ele está ali como um parceiro, ele está dialogando com o gestor para a consecução da melhor política pública. Não pode ser compreendido como alguém que esteja ali para dar-lhe uma rasteira, né? Para ser uma oposição à sua gestão. Então, assim, esse é o plano ideal, mas sejamos francos, ainda há muito a ser percorrido para que nós possamos atingir um convívio mais adequado, especialmente no que diz respeito à estruturação que deve ser feita pelo Poder Executivo para o exercício adequado desses conselhos sociais. Oi, professora Alessio, está aqui com a gente? Pois não, Beatriz. Estou vendo que está chegando algumas perguntas. Professor, seu áudio... Beatriz, você já pode ir encaminhando no próprio chat aqui do privado, né? Aquelas fazendo filtro das que se repetem, por gentileza, tá bom? Professor, seu áudio... Lembre-se da importância, de fato, de se garantir a autonomia, a independência dos conselheiros no exercício, né, da sua função de conselheiro, mas, ao mesmo tempo, é importante também saltar essa conversa única, né, entre o conselho e o órgão. Professor Alessio, me escuta? Gostaria o seu áudio... O seu áudio está bem ruim, professor. Está chiando o seu áudio, a gente quase não consegue te ouvir. Não sei se... Tá baixo? Deixa eu ver. Professor? Não, ainda está com um chiado bem forte. Eu vou chamar o Leomir e fazer uma pergunta, e enquanto ele responde, eu vou tentar consertar aqui, certo? Então, Leomir, por gentileza, a gente gostaria de saber se existe algum impedimento para
composição dos conselheiros do CAC, né? E se há alguma proteção à participação de algum segmento, né? Essa é uma questão bastante polêmica, que o novo Fundeb traz algumas mudanças em relação, sobretudo, a quem pode participar e quem não pode participar do conselho. Pode ser? Perfeitamente, Alessio. Vamos lá. No âmbito do município, não pode participar o próprio prefeito. Não pode participar do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb o vice-prefeito, um de seus secretários municipais, seus cônjuges, seus parentes. Não pode. Não pode o filho do prefeito ou do vice. Não vai poder também aquele tesoureiro, aquele contador, aquele funcionário de uma empresa de assessoria, de consultoria que está prestando auxílio à administração municipal, exatamente na área da gestão de recursos, na área de compras, na área de licitação. Não vai poder, porque senão seria fiscalizar seu próprio trabalho, em alguma medida, nem mesmo seus parentes. É comum a gente ver, olha, a esposa do contador, da empresa que presta consultoria, não pode. Ou mesmo aqueles estudantes que não são emancipados. Mas também não podem, especificamente em duas categorias, em 2 assentos, em 2 indicações, em 2 representações, no caso, os pais de alunos ou representantes da sociedade civil, se esses tiverem cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração. Por que isso? Porque a gente quer, né, quando eu falo a gente, que tá tentando trazer a interpretação da lei, a lei espera que, na verdade, se evite o conflito de interesse, que deixe aquele pai de aluno que está fazendo a representação de seus pares no conselho, ou mesmo de um representante da sociedade civil, que presta serviço, né, ou tem uma função, ou presta serviço ao município, o receio de perder a sua função de livre nomeação e exoneração em detrimento de uma real fiscalização, do necessário acompanhamento, de tomar as medidas que são necessárias. Então, estritamente, a lei não fala que são com todos, esses representantes do Conselho, pais de alunos ou representantes da sociedade civil, não podem participar do CACS se eles tiverem um cargo de livre nomeação e exoneração ou que prestem serviços terceirizados. E, por outro lado, a garantia, sim, de que os representantes, diretores de escola, de professores, né, os profissionais da educação básica, tenham o seu assento garantido. E eu estou vendo que está chegando um monte de pergunta aqui. Oi, gente. Sim, está chegando muita pergunta aqui no chat. O professor Alessio está com um probleminha técnico, então, enquanto ele resolve o problema do áudio dele, eu vou chamar o conselheiro Cláudio. Conselheiro, então, como que o cidadão pode ter acesso aos dados do Fundeb? Bom, eu acho que o melhor sistema hoje ainda é o CIOP, né? O Sistema de Informações sobre os Orçamentos Públicos em Educação, que fica fundado aí no FNDE. Mas também os tribunais de contas têm diversas dessas informações e podem ser fonte para a busca dessas informações. A ideia do CIOP, ela, enquanto destinação final de dados, é exatamente prover a sociedade desses dados, dessas informações esmiuçadas, relacionados a todo o orçamento público, né, da educação. Em especial, agora, uma parcela específica deste sistema será destinado aos dados do Fundeb. Eu estava até conversando com o Leomir no início da transmissão. Há uma dificuldade, o sistema ainda é um sistema de pouca, como é que vou dizer, de pouca interação, muito difícil, mas espero que em breve ele tenha uma maior acessibilidade, que ele seja mais compreensível, né, para o cidadão de um modo geral. Mas, em regra, o CIOP é uma fonte bastante relevante e os sites dos tribunais de contas. Professor Alessio?
Está de volta aqui com a Consegue gente? me ouvir? Oi, professor. Melhorou um pouco? Agora sim, professor, seu áudio está melhor. Então, pois bem, retomando aqui conselheiro... desse conselheiro, né, essa questão de como poderá ser formalizado Isso. algum tipo de denúncia, né, assim, qualquer cidadão ele pode procurar o próprio conselho direto, o conselho do Fundeb, seus conselheiros que são conhecidos no âmbito do seu município, poderão também procurar os órgãos de controle também internos e externos já existentes no município. A Câmara dos Vereadores também é um órgão responsável pelo acompanhamento, não só dos recursos do Fundeb, mas todos os recursos públicos no âmbito do município, e o cidadão poderá estar recorrendo ou mesmo formalizando, como o conselheiro Cláudio Terrão nos coloca, né, através dos sites que existem, os órgãos de controles estatais, né, sites construídos especialmente para isso, né, ouvidorias e tudo mais. Então, eu gostaria de voltar novamente com o Leomir, né, e perguntar a ele, mas antes de fazer uma pergunta ao Leomir, eu tive esse problema de conexão, e só colocar, Leomir, essa questão dos impedimentos, né, a gente observa que na lei anterior, né, muitos conselhos estaduais, né, e o próprio Conselho Nacional do CACS, né, a gente tinha representantes que eram ocupantes de cargo de gestão, e essa lei ela é bem específica, ela proíbe, né, no caso, nós, secretários municipais de educação, ou cargos eleitos, prefeitos, governadores, nós estamos impedidos, né, de fazermos parte desse conselho. Então, eu creio que no âmbito dos conselhos dos CACs dos estados, essa deve ser uma alteração que deve ser feita à luz dessa nova legislação, né? E, aproveitando ainda essa questão, o que você sugere, Leomir, como rotina para as atividades dos conselheiros do CACS Fundeb no âmbito dos municípios? Perfeito, obrigado pela questão. Sobre rotina, eu sou a favor de que a reunião ocorra pelo menos uma vez por mês. Eu acho muita informação para ser processada, para ser sequer conhecida e analisada bimestralmente. Eu acho interessante de particionar, de pegar já as primeiras informações e começar a estudar e entender. Então, eu sou a favor de reuniões mensais dos conselhos, ainda que a lei tenha se preocupado em prever um mínimo, e que nessas reuniões elas sejam não somente de análise, mas também de planejamento para outro tipo de iniciativa. Eu nem falo necessariamente de um caminho presencial, seria interessante. Mas, muitas vezes, um planejamento que consegue captar quais são os itens daquilo que foi recebido de informação, os mais caros. Será que não é possível pedir a nota fiscal? Então, um planejamento de solicitação de informação também. Olha, daqui percebemos que com 30% dos recursos do Fundeb foi adquirido um fogão, uma geladeira e um aparelho de ar-condicionado para a escola. Então, vamos planejar que esses 3 itens são os mais caros, a solicitação das notas fiscais, vamos pedir a solicitação do edital, do contrato, vamos verificar se de fato o fogão, a geladeira, o aparelho de ar-condicionado estão instalados da devida forma, chegou mesmo para a escola. Então, é interessante que num período menor haja essa reunião de planejamento, de solicitação dessas informações, até porque são 20 a 30 dias para chegar uma informação, se for requisição é um período, se for solicitação de outras informações, alguma diligência, período maior, mas entre 20 e 30 dias vocês vão receber a informação. Então, para isso, 20 ou 30 dias antes tem que se pedir. E para se pedir, deve-se planejar, deve-se olhar como está a forma de gasto, deve-se fazer uma consulta no seu, se for o caso, pedir o extrato da conta bancária para acompanhar a movimentação e saber onde está sendo gasto, porque vale a pena dizer que, havendo pouco tempo por parte do conselho, e não necessariamente os conselheiros vão ter a técnica, a precisão adequada, pelo menos que haja priorização em relação aos itens mais caros, aos itens mais complexos, aquilo que vai ser mais importante e pode virar o jogo em relação às condições necessárias para a gestão na educação. Então, uma coisa que eu gosto de falar muito em relação à rotina, registros, e-mails, ofícios, papel, pode ser um papel de pão, não tem problema, mas escreva, guarde, tenha uma ata,
O município não deu sequer uma sala, solicite, não deu, se reúne em algum lugar, sentem juntos, tenham a chance de escrever, tenham a chance do conselheiro, da conselheira que diverge em relação sobre algum ponto, opinar, escrever que diverge. Mas é o presidente e a presidente do conselho que vai lá e aprova as contas, mas eu não concordo. Escreva em ata, escreva num papel, entregue, mande um e-mail dizendo, olha, no dia tal teve a reunião, eu quero registrar que na ocasião eu disse que eu não concordava. Então, essa parte de documentar, de registrar, de se posicionar. Nós pedimos no dia de hoje uma informação X, ter a cópia desse e-mail guardado. Essas informações, ter a chance de guardar a informação, de registrar aquilo que se faz, é tão importante quanto fazer, na maioria das vezes, porque quando se vai passar uma segunda etapa, uma denúncia, um procedimento administrativo, vão se requerer essas informações. Caso contrário, há uma grande chance de se arquivar. E aí, quando isso acontece, por falta dessa rotina, dessa preocupação de planejar, solicitar informação, registrar o que fez e guardar, há uma percepção, muitas das vezes, de que não há justiça, de que não há o devido acompanhamento, de que ninguém acolhe denúncia, quando, na verdade, acabam faltando elementos. Então, isso é uma parte importante desse processo de rotina. Oi, professora Alessia ainda está com a gente? Aproveitando a presença aqui do Leomir, né, assim, a nova legislação do Fundeb, para além das práticas do controle social e da transparência, né, que o CACS desempenha no âmbito da aplicação dos recursos do Fundeb, essa nova legislação, Leomir, ela deu uma valorização na questão da dimensão da gestão democrática, né, uma instância de participação da sociedade, desse controle social, né, agora, para além disso, qual o impacto, né, da gestão democrática no cálculo do VAR? Né? Para além da dimensão somente da participação, isso tem impacto financeiro? Como que se dá esse impacto da gestão democrática no cálculo do VAR? Agora sim. Boa pergunta, Alessio, até porque é muito comum, seja porque alguma autoridade, algum especialista na área, uma consultoria, um palestrante vai a determinados municípios, estados, publica alguma coisa em rede social e acaba chegando essa pergunta para a gente, cada vez com mais frequência, porque é colocado uma urgência, né? O artigo 14 da Lei 14.013 fala sobre a complementação VAR, e um dos requisitos que se espera é de que haja, de fato, nessa percepção ampla de gestão democrática, iniciativas específicas em relação, por exemplo, à escolha de profissionais, de técnicos, de diretores, mais especificamente, para a ascensão desses cargos, dessas funções, que em boa parte hoje, né, dia 7 de abril de 2022, ainda é com livre indicação e exoneração. A grande questão é que hoje o Ministério da Educação, juntamente com o apoio da FNDE, do INEP, fora a participação efetiva de instituições como a própria Undime, isso não está regulamentado. Então, por mais que existam requisitos, vai ser necessário criar um modelo de gestão, de escolha, de eleição, inclusive com participação da comunidade escolar, avaliação por critério de desempenho de diretores de escola. Será necessário criar um índice, um indicador socioeconômico para verificar os municípios que mais necessitam. E isso vai compor em um cálculo específico, né? Vai ser encontrar aí um fator, um algoritmo, algo que consiga dizer, olha, esses precisam mais, esses atenderam mais, mas hoje, é preciso dizer, hoje não há um critério definido, hoje não existe, por definição, por regulamentação, a forma que a União, ou mesmo estados, ou mesmo os tribunais de contas, vão conseguir aferir quem cumpriu ou não um modelo razoável, interessante, de gestão democrática, a ponto de alcançar, nesse processo, a escolha de diretores de escolas e, então, computar para o VAR. O processo disso acontecer ainda perdura, ainda não tem, necessariamente precisa sair uma regulamentação que especifique, que defina isso. Hoje não existe. Então, eu digo que para muitos
que nos questionam aqui formalmente no FNDE. É importante se movimentar nesse sentido? Mas, ao mesmo tempo, é preciso ter clareza de que sequer está definido. Nós vamos solicitar a lei de definição de escolha de diretor de escola, nós vamos solicitar qual é a política municipal de avaliação de desempenho por parte da comunidade escolar. Nada disso está definido ainda. Daí o risco das antecipações. É importante acompanhar, considerando a intensa participação da Undime, de quando isso se caminhar, as discussões avançarem, sair alguma minuta de um projeto de lei, de um decreto sobre o tema, de uma portaria sobre o tema, então a gente vai ter maior clareza, vai poder explicar aí em tempo das condições para que os gestores se adequem. Eu só gostaria de ressaltar aqui, né, a importância, né, que a lei traz de forma bastante objetiva, as 5 condicionalidades para que o município possa pleitear ou fazer jus aos recursos da complementação do VAR. E a primeira das 5 condicionalidades é justamente que o mecanismo deverá ter um procedimento, né, de seleção com base em critérios de meritocracia para os seus dirigentes escolares. Então, o município vai ter que comprovar, né, que ele possui na sua legislação, seja em forma de lei ou em forma de decreto no âmbito do município ou do estado, um mecanismo que disciplina a escolha dos dirigentes escolares, que prioriza a questão de critérios que considere a meritocracia, né? Eu tenho que ter critérios de seleção pública, não necessariamente de eleição. Essa é uma pergunta que nos chega muito a Undime. Alguns municípios têm legislações próprias que fazem o processo de escolha dos seus gestores escolares por meio de eleição somente pela comunidade escolar, sem ser precedida de critérios técnicos de seleção. E a gente, como está na lei, esses entes que só têm mecanismo de eleição, sem critérios de meritocracia, de seleção, eles não atendem ao primeiro dispositivo dessa condicionalidade para que o município se habilite para receber o recurso do VAR, né? O 5º condicionante também está relacionado àquela questão do Estado, né? O Estado tem agora, até agosto, para aprovar no âmbito dos estados uma lei que regulamenta a forma de distribuição dos recursos, né, da cota parte do salário do ICMS dos municípios, né, que ele seja 10% dos 35%, que seja 10% condicionado a critérios que levem em consideração também os resultados educacionais. Então, assim, são 2 dispositivos que são condicionantes, que estão na lei, como o próprio nome está dizendo, ele é uma condição para que o município se habilite, né, para que ele possa ser contemplado com os recursos do VAR, Valor Anual Aluno Resultados Educacionais, a partir do ano de 2023, quando esses recursos serão distribuídos pela primeira vez, né? Então, os critérios, como será feita a redistribuição desse recurso, será normatizado conforme a lei 14.012/76, será regulamentado pelo Ministério da Educação, né? Mas a regulamentação ela não poderá deixar de desconsiderar os 5 condicionantes que já estão de forma explícita e objetiva na lei, e o primeiro está relacionado à gestão democrática, quando ele prima para que o município tenha uma legislação própria que comprove que ele tem critérios técnicos de meritocracia na escolha dos seus gestores escolares. Gostaria de chamar aqui novamente o conselheiro Cláudio Terran, né, e saber do conselheiro quais são, conselheiro, as etapas que devem ser realizadas para a prestação de conta dos recursos do Fundeb. Existe assim, uma sequência na etapa que os conselheiros do CACS deverão fazer nesse processo de prestação de contas do recurso do Fundeb? Professor Alessio, cada Tribunal de Contas tem estabelecido uma metodologia específica, né, para a utilização dessas informações dos conselhos de modo geral.
Atualmente, eu faço parte do Comitê Técnico da Educação do IRB e, obviamente, também da Tricom, e penso que nós devamos, de alguma forma, procurar uma maior harmonização em âmbito nacional, para que nós possamos ter, por assim dizer, padrões, né, a serem seguidos. Mas ainda não há padrões. Aqui no âmbito de Minas, por exemplo, isso eu posso afirmar porque, quando fui presidente aqui do Tribunal de Contas, no exercício 2017 e 2018, nós instituímos o programa Na Ponta do Lápis, né, tentando dar uma prioridade à política de educação, e nós percebemos que pouco era feito, por exemplo, com os pareceres daqueles conselhos que nos encaminhavam em relação à análise das contas dos gestores de um modo geral, mais especificamente em relação à política de educação. Então, foi uma das questões que eu levantei aqui no âmbito do Tribunal de Contas, né, para que nós pudéssemos dar maior atenção ao controle daqueles que estão lá no dia a dia, né, nas capilarizações, né, conhecem a realidade da educação. Então, escutá-los é fundamental para sair daquela lógica trivial, tradicional, de aferir se um determinado município aplicou 25% na educação, né? O fato de ter aplicado 25% na educação não significa que se possa ter uma educação de qualidade, né? A educação de qualidade só será conseguida se efetivamente o serviço de educação ele for profícuo, se os alunos estiverem, de fato, aprendendo aquilo que os professores, dentro das suas respectivas linhas pedagógicas, possam passar. Mas, assim, não há um padrão, tá certo? O que se segue é a tradicional metodologia de planejamento, execução e controle, né? E, nesse sentido, eu acho que a participação, por exemplo, do controle social, dos CACs, nessas respectivas fases, é fundamental, né? Não é só na execução, por exemplo, dos recursos públicos, mas é importante, de alguma maneira, se envolver também na política pública, né? Como já foi dito aí, através das suas organizações estruturadas, como os sindicatos, ou até mesmo com os partidos políticos, para que se possa, né, desde do momento do planejamento e da alocação dos recursos, haver um direcionamento desses recursos para aquilo que realmente importa, para os lugares que realmente precisam, né? Mas, infelizmente, ainda não há um padrão nacional que eu possa dizer que segue de A para B, de B para C, de C para D. Obrigado, conselheiro Cláudio. Né? Assim, aqui estão chegando para a gente uma quantidade enorme de perguntas, e a Beatriz nos encaminhou aqui algumas, né? Assim, que foram bastante recorrentes. Aqui a gente tem a pergunta aqui da Dorinha Juma, né? Ela pergunta assim, da questão da escolha do presidente, do vice-presidente, deverão ser somente aqueles que representam o segmento de gestores, professores e funcionários, né? Então, não necessariamente, Dorinha, só não pode ser presidente, vice-presidente, os dois representantes do Poder Executivo, né? Então, os demais membros que compõem o Conselho, seja qual for o seu segmento, eles poderão ser eleitos como presidente e vice-presidente. Essa vedação, ela se aplica, né, ao cargo de presidente e vice-presidente somente a quem é representante do Poder Executivo. No caso, são dois representantes, que um dos dois tem que ser necessariamente da Secretaria Municipal de Educação. Então, esses dois, eles não podem, de fato, vir a ser eleitos presidentes ou vice-presidente. Tem outra questão que também foi bastante recorrente, que foi colocada pela Renata Nunes, se o Conselho do CACS, se ele é responsável também por acompanhar os 25%, né, da aplicação dos recursos no âmbito do município, né? Nós sabemos que
o Conselho foi criado para, de fato, acompanhar a aplicação dos recursos, né, bem explícito na lei, dos recursos do Fundeb, o Conselho de Controle e Acompanhamento Social do Fundeb. Né? Então, assim, o Fundeb, ele é composto por 20% de 8 impostos que compõem esses fundos. Então, os recursos que entram no Fundeb, né, o acompanhamento, a prestação desses, a prestação de contas da aplicação desses recursos é sim competência do Conselho. Os demais recursos não necessariamente serão da competência do Conselho do CACS-Fundeb, né, porque eles não fazem parte do CACS-Fundeb, são 5% daqueles impostos que compõem o Fundeb e os 25% daqueles impostos que não entram no Fundeb, mas que o município está obrigado a investir em educação. Para isso, existem as outras instâncias de acompanhamento e controle, tanto no âmbito interno como externo e estatal, como foi mencionado pelo conselheiro Cláudio Terra. Também tem uma pergunta aqui da Lucimária Ribeiro, que também foi colocada por ela, mas várias pessoas colocaram o que fazer no caso de renúncia do presidente e do vice-presidente, né? Observe que na lei do Fundeb ele não cria a figura do vice-presidente. Essa é uma decisão no âmbito do Conselho, se ele fala somente da figura do presidente do CACS-Fundeb. Muitas leis municipais e estaduais, quando normatizaram essa questão, eles criaram a figura do vice-presidente. Agora, se há uma renúncia, o papel do vice-presidente, ele tem entre suas atribuições, né, quando foi criado numa lei municipal, se o seu CACS tem a figura criada por lei do vice-presidente, então esse vice-presidente, uma de suas atribuições é assumir a função da presidência nos seus casos de impedimento temporário e ou definitivo. No caso de vacância definitiva de ambos, sim, deverá ser feito um novo processo de eleição desses novos. Primeiro deve haver a recomposição dos cargos vagos no âmbito do Conselho, do CACS-Fundeb, e após a recomposição dos cargos vagos, entre os seus pares, deve ser feita a eleição do seu presidente, e se no âmbito daquele CACS tiver a figura do vice-presidente, do vice-presidente também, né? E tem mais uma outra pergunta que ela foi bastante colocada aqui pelo grupo, que também foi colocada pela Rosemary, né? Quando um município ele não possui todos aqueles segmentos listados para compor o conselho do Fundeb. Por exemplo, o município não tem escola indígena, o município não tem escola quilombola, o município, né? Então, nesses casos, a lei é muito clara. No parágrafo 1º, né, do artigo 34, do inciso 4º, ele é muito claro, é quando houver, entendeu, Rosemary? Então, se seu município, na sua rede municipal de ensino, não existe, por exemplo, escolas indígenas, não tem como ter representação de escola indígena. Se seu município não tem escolas quilombolas, você não tem que ter representante de escolas quilombolas. Por exemplo, na capital não existe escola do campo, então no CACS da capital não tem que ter o representante de escola do campo, porque não existe, né, na realidade dos municípios que são capitais. A mesma coisa se aplica, né, a outros segmentos. Os outros segmentos, todos eles existem, né? Não tem como não existir representante de professores, representante de diretores, representante de servidores, representante de pais, né? Talvez um ou outro município possa ter dificuldade na escolha de 2 representantes de membros de organizações da sociedade civil. Então, se no seu município não existir nenhuma organização, nenhum sindicato, nenhuma outra associação de igreja, de pastoral, qualquer que seja ela, se não tem nenhuma instituição criada com essa finalidade que se caracterize como organização da sociedade civil, então você tem como justificar essa ausência, né, desses 2 representantes, se caso não existir de fato no seu município. Então, assim, a lei ela é bem clara. A partir do parágrafo 1º, né, do inciso 4º, somente quando houver. Inclusive, está bem destacado isso na legislação, tá certo, Osmir? Bem, gente, tem uma série de outras perguntas que nos chegaram aqui, mas nosso tempo já está chegando ao fim. Eu gostaria, assim, de agradecer a contribuição
sua, Leomir, e do conselheiro Cláudio Terran, a nossa série Fundeb em Debate, né, para podermos encerrar. Eu gostaria de passar a palavra para fazer suas considerações finais, inicialmente ao Leomir, né, ao Leomir Araújo, para fazer suas considerações finais, e na sequência, né, ao conselheiro Cláudio Terrão, já que agradecendo enormemente, conselheiro, em seu nome, toda a Tricom pela participação. É importante termos sempre os órgãos de controle, como os tribunais de contas dos estados e dos municípios, como preocupados também em levar o maior número possível de informações para qualificar a aplicação e o controle social dos recursos públicos. Muito obrigado, Leomir. Muito obrigado, Cláudio Terran. E eu passo para os 2 minutos finais para o Leomir e, na sequência, para o conselheiro Cláudio Terran. Uma boa tarde. Muito obrigado, Alessio. Obrigado. Para mim é sempre uma honra poder participar de todo e qualquer evento que a Udemy organiza. Eu fico muito feliz em poder ajudar de alguma forma e participar dessa tarde para discutir, falar um pouquinho sobre conteúdo social, um tema tão caro. Da minha parte, eu quero aproveitar esse minuto final para dizer que quando houver elementos necessários, ou na percepção do público que está acompanhando, achar que tem informações suficientes para trazer à tona em relação a algum desvio dos recursos, até mesmo a forma estruturante da composição não está obedecendo o que a lei prevê, é possível acionar a ouvidoria do FNDE. Eu até passei aqui para a organização do evento agora, mas o e-mail é ouvidoria@fnde.gov.br. Não sei se é possível colocar uns caracteres aqui na tela para nós, para o público, ou mesmo na descrição do vídeo, quando subir isso para as plataformas. Porque quando o FNDE, pronto, ouvidoria@fnde.gov.br, quando chega por e-mail e podem mandar todas as informações para nós, o que a gente faz? A gente encaminha um e-mail para a prefeitura, informando que tem um problema, que se ela sabe resolver, consegue nos ajudar a resolver sobre isso, para o presidente do conselho, a presidente do conselho, para dizer que estamos atuando em relação a essa denúncia, se tem também alguma informação, nem sempre a denúncia vai vir do conselho, para o Ministério Público do Estado, correspondente ao município, para o Tribunal de Contas do Estado, correspondente ao município. Os casos que for pertinente encaminhar ao Ministério Público Federal e ao Tribunal de Contas da União, a gente também encaminha. Ou seja, a gente, de alguma forma, tenta, já que a gente não fiscaliza, não tem essa atribuição, mas a gente colabora no processo de entrega, que muitas vezes os cidadãos, de modo geral, sequer conhecem. Aonde que é o Tribunal de Contas do município, do meu estado? Onde que é a ouvidoria? Como que eu chego ao Ministério Público? Às vezes é distante, às vezes não sabe como se chega, às vezes tem medo, tem receio de fazer, e por esse e-mail pode ser anônimo, pode inclusive criar um e-mail qualquer para garantir o anonimato ou solicitar o anonimato, e em todas as nossas correspondências nós deixamos claro sempre esse quesito importante. Olha, foi solicitado a manutenção do anonimato da pessoa que informou. Então, ninguém mais vai precisar saber quem foi que fez a denúncia. Então, é um caminho que a gente participa para disseminar a informação. Esperamos, de alguma forma, contribuir nesse processo de transparência e publicidade. Um grande abraço a todos e até a próxima. Professor Alessio, também gostaria de agradecer pelo convite. Prazer estar com todos nessa tarde. Fico à disposição para outras oportunidades, caso vocês queiram, precisem, né? E eu vou seguir na linha do Leomir. Eu acho que é fundamental que os conselheiros dos CACs, né? E os conselheiros, de modo geral, aqueles que exercem a política pública efetiva através do controle social, que eles se empoderem, que eles valorizem as suas atividades, né? E, havendo dificuldades de qualquer ordem, que eles procurem esse caminho que o Leomir, por exemplo, sugeriu, que é o caminho da ouvidoria, que é o caminho da denúncia, né?
a ouvidoria não só do FNDE, mas a ouvidoria das instituições como um todo, a ouvidoria do Ministério Público, a ouvidoria das próprias prefeituras e secretarias. É importante que elas também sejam provocadas, né? Até como uma fonte de repercussão desse processo. As ouvidorias dos tribunais de contas. No âmbito do Tribunal de Contas, nós temos, inclusive, um instituto específico, que é o da denúncia formal, que também pode ser provocado, mas esses são os caminhos de fortalecimento, né, dos seus respectivos papéis de trabalho, das suas atribuições. Se houver dificuldade em qualquer medida no exercício dessas nobres funções que vocês exercem, né, como conselheiros, né, dos CACs, é fundamental que vocês procurem as unidades de Estado, ou seja, os controles de Estado, para que eles possam te dar as condições de infraestrutura necessária. O que eu posso fazer aqui é um relato exemplificativo do que aconteceu no nosso âmbito aqui em Minas Gerais. Nós fizemos, na oportunidade que eu fui presidente, um encontro de conselheiros estaduais, municipais de educação, né? E naquela oportunidade, o que nós percebemos? Que muitos dos conselheiros interessados em vir a Belo Horizonte, né, e participar dos cursos, dos treinamentos, eles não tinham condições de bancar, por exemplo, o seu deslocamento e a sua estada, né? Ou seja, o que nós, então, providenciamos? Contato com os respectivos secretários de educação e prefeitos para que eles pudessem conferir a infraestrutura necessária para isso. Então, se não houver esse diálogo, né, ainda que através de denúncias, né, dos órgãos não estatais de controle, do controle social, com os órgãos estatais, esses todos que nós já nos referimos, a quais nós já nos referimos, dificilmente os conselheiros, seja da educação, seja do CAC, ou seja, os conselheiros de política, de um modo geral, vão conseguir realmente exercer as suas funções da forma como a sociedade precisa que seja exercida. Então, fica aqui também, na mesma linha do Leomir, esse meu ponto final aí, e mais uma vez agradecendo a todos, né? Foi um prazer estar com vocês. Bom, quero agradecer ao professor Alessio pela mediação do nosso evento de hoje, também a participação do Leomir e do conselheiro Cláudio. Muito obrigada por participar do nosso evento. Estamos chegando ao fim da nossa videoconferência. Agradeço também a companhia de todos vocês. Esse vídeo ficará disponível no YouTube e na galeria do Conviva. Então, por favor, divulguem em sua rede. E na semana que vem, dia 13 de abril, às 16 horas, no horário de Brasília, acompanhe a videoconferência Acesso e Organização da Demanda por Creche. Não esqueçam de dar um gostei nesse vídeo e seguir o Conviva nas redes sociais. Esperamos por você no www.convivaeducacão.org.br. Tchau!